Oi gente, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Camila, sejam bem-vindos ao meu canal. A proposta do vídeo de hoje é começar uma série falando sobre Work and Travel e a gente vai começar hoje pelas informações mais básicas sobre o programa, um panorama geral, como que ele funciona, o que exatamente é, quem pode participar e todas essas informações. Eu já tenho um vídeo como esse aqui no canal, mas é um vídeo que eu gravei enquanto eu ainda estava no intercâmbio, no começo do canal, então ficou um vídeo muito longo, com informações completas, mas longo demais, às vezes talvez eu não tenha esclarecido tão bem as coisas, então eu resolvi reunir todas as informações novamente em um vídeo mais resumido, com informações completas, mas falando de uma forma mais prática para vocês conseguirem entender melhor. E aí os próximos vídeos também seguirão essa mesma linha, explicando cada ponto que você precisa saber sobre o Work and Travel, mas agora vamos começar do começo. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já corre, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. E me segue também nas outras redes sociais. Cada rede social tem um conteúdo único, informações extras, curiosidades, enfim, tudo para vocês acompanharem todas as plataformas e sempre receberem novidades. Então vamos começar do começo. O que é Work and Travel? É um programa de intercâmbio cultural com trabalho remunerado para universitários brasileiros passarem as suas férias trabalhando nos Estados Unidos e recebendo salário por isso. Como o nome do programa já diz, work, trabalhar, e travel, viajar, é uma proposta de intercâmbio para você aproveitar o seu tempo nos Estados Unidos, óbvio, ganhando dinheiro para poder se sustentar lá, mas também viver novas experiências, viver ali inserido na cultura americana, né, ter uma rotina ali, conhecer novos lugares. Então é um intercâmbio que, apesar de você receber salário, ele também tem uma proposta cultural para te oferecer experiências diferentes. O programa acontece no período de férias, ali no meados de novembro, dezembro, até mais ou menos fevereiro, março, abril, depende da sua disponibilidade, depende do seu período de férias da sua faculdade, também depende da vaga que você estiver aplicando, mas acontece ali naquele período de férias do final do ano. O tempo máximo de programa, pelo que está constando no site do Departamento de Estado lá do governo dos Estados Unidos, é de 4 meses. É óbvio que nem todo mundo fica esse período inteiro lá nos Estados Unidos, você vai ver gente embarcando antes, voltando antes, gente embarcando depois, voltando depois, ou enfim, tem gente que fica mais, tem gente que fica menos. Isso depende muito do período de férias que você tem na sua faculdade. Tem faculdades que tem um período maior, outras têm um período menor, então vai da sua disponibilidade, depende também da vaga que você está aplicando. Então são vários fatores, cada um vai e volta num tempo que dê para conciliar com a faculdade aqui do Brasil e num período que ainda esteja de férias. Dois pontos importantes que são motivos de grandes dúvidas que sempre me perguntam. Eu posso ir com a faculdade trancada? Não, não pode. Você tem que estar matriculado regularmente, com a matrícula em andamento. Você não pode trancar para ir. É óbvio que existe casos de uma pessoa ou outra que depois de tirar o visto conseguiu trancar a faculdade e o governo não tem acesso a esse tipo de informação, então são casos isolados específicos, mas você, pessoa que tem uma faculdade trancada aqui no Brasil, não pode embarcar. Esse não é o propósito do programa. O propósito é você passar suas férias lá, depois voltar e continuar seus estudos normalmente. Inclusive, eles não podem saber que você está com a faculdade trancada ou que tem intenção de fazer isso, porque senão eles vão negar seu visto e não tem por que você estar indo para esse programa, sendo que existem outros para esse tipo de caso. Em contrapartida, tem outra grande dúvida que sempre me perguntam também em relação a: posso embarcar mesmo estando no último semestre da faculdade? E sim, você pode. Não sei se são todas as agências que aceitam esse tipo de caso, mas você pode sim, até porque o requisito é que você esteja matriculado na faculdade até pelo menos tirar o seu visto. Não importa se você vai se formar em dezembro, se você tirar o seu visto ali em setembro, outubro, novembro, não importa quando, você ainda vai estar matriculado e é isso que importa para o consulado. Então isso tudo nos leva a um outro ponto super importante desse vídeo. Então, quem pode participar? Esse programa é exclusivo para estudantes universitários brasileiros que estejam matriculados em um curso superior reconhecido pelo MEC aqui no Brasil. Tem que ser necessariamente bacharelado, mestrado, doutorado, licenciatura ou até mesmo tecnólogo. Curso técnico não pode de jeito nenhum, isso é regra do governo americano, não adianta ir nas agências pedir, nenhuma agência aceita. E é óbvio, a questão de mestrado e doutorado talvez não sejam todas as agências que aceitem, mas pela regra do governo pode sim aceitar. Você só precisa ver no caso da agência que você escolheu. Da mesma forma que cursos técnicos não são aceitos, cursos à distância também não são. Não estamos falando de cursos presenciais que estão acontecendo de maneira remota por conta da pandemia, e sim de cursos totalmente EAD, que seriam EAD mesmo fora da pandemia, mesmo em qualquer outra circunstância. Então esse tipo de curso é proibido por conta do governo americano, não adianta ir em agência diferente, achar que outra agência você vai achar, não pode. Entretanto, existem alguns casos específicos que se ouve falar por aí de pessoas que conseguiram embarcar mesmo com curso EAD, porque na comprovação da matrícula, que é o que você precisa provar lá pro governo na hora de tirar o visto e tudo mais, não tinha nada escrito dizendo que era EAD. Então, por não ter nada que indicasse isso,
eles também não investigaram e a pessoa conseguiu embarcar. Mas isso é um caso isolado, não é regra e pela regra não pode. Saindo um pouco agora dessas grandes dúvidas em relação à elegibilidade, quem pode e quem não pode fazer o programa, tem um vídeo só de dúvidas, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem na legenda do vídeo, é só ir lá, tem todas as dúvidas específicas sobre isso e várias outras questões sobre o programa que são motivos de muitas preocupações para outras pessoas, então vai estar tudo lá no vídeo específico de dúvidas. Mas agora vamos passar para um ponto importante, que é quais os tipos de trabalho existem no Work and Travel. Diferentemente do Au Pair, que é um outro tipo de programa de trabalho nos Estados Unidos, com uma proposta de todos os intercambistas que embarcam por ele irem para os Estados Unidos fazer uma função bem específica, que é cuidar de criança, trabalhar como babá, o Work and Travel não tem isso. Tem uma vasta lista de opções diferentes de trabalho nos Estados Unidos. E isso varia muito de ano para ano. Cada ano que você for olhar as listas de vagas de todas as agências diferentes que existem, você vai ver vagas novas, vagas diferentes. Então isso varia bastante. Por ser um programa que ocorre exclusivamente na temporada de inverno lá nos Estados Unidos, a grande maioria das vagas serão posições em locais como estações de esqui ou resorts na neve, incluindo vagas como, por exemplo, trabalhar na recepção, trabalhar como camareiro ou até mesmo com alimentos e bebidas dentro desses hotéis e resorts, como também trabalhando ali na estação de esqui. Você pode trabalhar operando o teleférico ou até mesmo sendo instrutor de esqui, trabalhando nos equipamentos de esqui, com aluguel, com as vendas ou alguma outra função relacionada a essa área. Apesar desses tipos de vaga ocuparem uma grande parte das listas de vagas das agências, elas não são as únicas experiências possíveis. Existem também opções como, por exemplo, para trabalhar em restaurantes, que foi o meu caso, trabalhando em uma pizzaria no Arizona, como também trabalhando na praia, como já teve casos de vagas lá no Havaí, ou também trabalhando em resorts ou outros estabelecimentos, hotéis, em outras regiões do país que não tem um inverno tão rigoroso. Então não se preocupa, independente das suas preferências, você sempre vai encontrar uma vaga que se encaixe para você. Como aplicar para o Work and Travel? Futuramente teremos um conteúdo exclusivo e super detalhado de como aplicar passo a passo para o Work and Travel, mas basicamente você precisa encontrar uma agência que tenha essa modalidade de intercâmbio e que seja do seu interesse. Cada agência possui sua própria lista de vagas para lugares diferentes, com vagas diferentes, então é sempre bom você procurar mais de uma agência e comparar quais vagas mais te interessam. Vão ter mais dicas sobre o processo de escolha de vaga mais pra frente, então segura a emoção, mas por enquanto essas são as informações mais gerais para vocês sobre essa parte do assunto. O que muita gente não sabe é que as agências brasileiras não são a única opção, muito menos a mais barata, para fechar um programa de Work and Travel. Existem também os sponsors, que nada mais são do que empresas americanas autorizadas pelo governo a conceder toda a documentação, orientação e acompanhamento necessário para os intercambistas embarcarem para o programa de Work and Travel nos Estados Unidos. As agências brasileiras basicamente fazem um intermédio entre nós, participantes do Work and Travel, e os sponsors, e por isso eles lucram e o intercâmbio acaba ficando bem mais caro ao fechar com esse tipo de agência, ao invés de fechar diretamente com o sponsor. O problema é que a grande maioria dos sponsors não faz aplicação direta conosco, com os aplicantes intercambistas. Precisamos passar pelo processo da agência para conseguir fechar com eles. Mas existem algumas poucas opções de sponsors que permitem essa aplicação direta, que foi o meu caso nos Estados Unidos. O meu intercâmbio de Work and Travel não foi feito com a agência brasileira. Eu fechei diretamente com o sponsor GEC, Global Education Concepts, justamente por algumas vantagens dessa aplicação direta. Primeiro, o valor do intercâmbio com agências brasileiras fica em torno de 1.800 até um pouco mais de $2.000. É claro que podem existir algumas promoções, alguns descontos em grupo, mas fica mais ou menos nessa faixa aí de $2.000 no valor normal. Já com o sponsor, o valor do programa é de $1.250, ou seja, muito mais barato, quase $800 de diferença. É muita coisa quando se converte em dólar para real. Especificamente na GC, que foi o sponsor que eu fechei meu programa de Work and Travel, existe uma representante brasileira e é ela que auxilia o processo desde o comecinho até o final em todas as etapas, então não sobra espaço para dúvidas e nem aquela desconfiança que a gente fica, insegurança, por ser uma agência de outro país. Até porque a GC está na lista oficial de sponsors autorizados pelo governo dos Estados Unidos no site do Departamento do Estado. Após fazer toda essa apresentação do programa, queria dizer pra vocês que essa foi uma experiência realmente incrível pra mim. Pra quem ainda não acompanhou os vídeos antigos, não acompanhou os meus vlogs trabalhando, eu trabalhava em uma pizzaria no Arizona e eu escolhi esse estado justamente por ser uma vaga em um lugar quente. Eu não estava acostumado com temperaturas tão baixas, com frio rigoroso, então eu preferi trabalhar em um local que eu me sentisse mais à vontade. E lá foi uma experiência incrível. Eu trabalhava em uma pizzaria que era temática, né?
Foi uma experiência incrível, eu recebi um salário que era suficiente para eu realizar todos os meus objetivos naquele programa. E mais detalhes serão contados mais pra frente, porque só começou essa série de vídeos totalmente explicativos e informativos sobre Work and Travel. Um beijo e até a próxima!